Deus confiou uma palavra ao meu coração para essa manhã. E eu quero meditar, debruçar sobre ela com vocês. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Do versículo de número 3 ao versículo de número 10. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dar uma liberdade para os irmãos que estão de pé na lateral. Não sei se vai ser possível, mas eu, por exemplo, não tenho condições físicas de assistir um culto inteiro em pé. Estou falando de mim. Então, se tiver mais alguém que, assim como eu, não tem essa condição, irmão, senta no chão. Fica com vergonha, não. A pior coisa, às vezes, é você estar... Olha como é que Deus já está tocando, já está movendo. Aleluia. Eu acho que tinha alguém só esperando essa liberação. Sabe, irmão, porque para você não permitir com que o seu físico lute contra o seu espiritual, dizendo, ai meu Deus, acaba logo, não aguento mais, não sei o que, não sei o que lá. Então, já estou te preparando, já vai pegando assim, ó. Fica à vontade, viu? Não fique, que não, Camila, enquanto eu aguento, eu mantenho a postura. Você é minha inspiração, tá? Mas caso não se acanhe, viu? Normalmente, a maioria de nós come assentado mesmo, tá? Então, pode se assentar se você tiver liberdade para isso aí onde você está. Vamos ao texto, diz assim, ó. Verso 3 em diante do capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E lhe respondeu a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, diga comigo, dá-me de beber. Era tu que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Eu vou repetir o verso 10. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede ou quem é o que te diz, dá-me de beber, era tu que lhe pediria e ele te daria água viva. Diga amém por essa palavra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Peça ao Senhor em oração aí agora, suplique que Ele possa falar com você por intermédio da sua palavra. Peça isso de todo o seu coração. Diga para Ele que sozinho você não terá compreensão plena. Peça agora em nome de Jesus o auxílio do Espírito Santo. Para que você não ouça só o que eu vou falar, mas para que você compreenda o que o Espírito Santo quer lhe dizer através desta palavra. Faça isso em oração agora. Senhor, fala comigo. Senhor, quebranta o meu coração. Vamos, eu estou te dando uma chance de suplicar ao Senhor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã. Oramos em espírito, oramos em verdade. Clamamos a tua misericórdia nessa manhã. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós na nossa limitação. Tem misericórdia de nós, Senhor, nas nossas crises, nos nossos pensamentos acelerados. Tem misericórdia de nós, Senhor, e organiza os nossos pensamentos. Não permita com que nenhuma ansiedade seja provocada enquanto a tua palavra estiver sendo pregada. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas vozes e inclinamos a nossa alma
alma, nós curvamos a nossa cabeça como reverência física do clamor da nossa alma e te pedimos, fala conosco nesta manhã, fala conosco no profundo, no oculto, no escondido, que a tua palavra possa, Senhor, entrar em lugares aonde o remédio não acessa, aonde a medicina não alcança, aonde a terapia não entra, aonde o conselho do amigo não produz mais efeito. Que a tua palavra nesta manhã possa entrar aonde a palavra do pai, a palavra da mãe, a palavra do irmão não conseguem produzir o mesmo efeito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã para que o teu Espírito fale conosco profundamente. Não estamos aqui para bater o ponto, não estamos aqui para cumprir com um ritual, com uma liturgia devocional qualquer, não, nós estamos aqui nesta manhã como Pedro. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Tu sabes o quanto a nossa semana depende desse domingo, o quanto o nosso mês dependem das decisões que só podemos tomar diante da assertividade da tua palavra. Quantas dúvidas permeiam a alma daqueles que nesta manhã precisam tomar uma decisão, mas a tua palavra é verdade, a tua palavra é como martelo que esmiuça a penha. Por isto nesta manhã vai quebrando toda dúvida pelo poder da tua palavra, e enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, que haja cura, que haja libertação, que haja quebra de cadeias, que haja salvação, que haja avivamento, que haja renovo. Visita, transforma, ilumina, paralisa toda depressão, cancela toda célula cancerígena. Deus vai agindo no oculto, no profundo, no escondido. Traz a paz de volta, apazigua a tempestade e glorifica, glorifica, glorifica o teu nome tremendamente nesta manhã. Vamos, você ainda está em oração, suplique, suplique, suplique. Senhor, nós te suplicamos, fala conosco, porque quando tu fala, tu faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. A tua voz aquieta a alma aflita e angustiada. Oh, que nós saiamos daqui nesta manhã dizendo: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, exalta o teu nome, exalta o teu nome sobre a crise, exalta o teu nome, Senhor, exalta teu nome sobre as enfermidades do corpo e da alma nesta manhã. Exalta o teu nome com libertação, exalta o teu nome com força, exalta o teu nome com renovo, exalta o teu nome com sabedoria, exalta teu nome com inteligência, exalta o teu nome com porta aberta, exalta teu nome com porta fechada, exalta o teu nome com direção, exalta, exaltado, exaltado, magnificado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Oramandacando, robe a séria, eleve aí de canto, releva a séria. Ah, Senhor, que unção gostosa, que óleo gostoso, vai despedaçando todo jugo, cadeado seja quebrado, ferrolho de ferro, o Senhor te despedaça agora, em nome de Jesus. Oh Jesus, obrigada. Aviva a tua obra, Senhor, e torna ela cada vez mais conhecida nessa cidade. Fala conosco, nos dirige, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém.
Amém. Alabacá. Oh, amém. Amém. Ei, canchorreba. Aleluia. Aleluia. Parece que tem gente que está entupido de glória a Deus. Deixa sair. Vai dando glória. Vai dando glória. Enquanto você glorifica, você é renovado, você é fortalecido. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Diga glória. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia. Presença santa. Aleluia. Há um renovo do Senhor sobre nós. Meu Deus. Aleluia. Jesus, obrigado. Sinta Jesus gostoso aí onde você está. Provai e vede que o Senhor é bom. Sinta, prove, experimente. Glória a Deus. Aleluia. Como é o nome dele? Tiago, né? Tiago, eu lembro de você lá na sala da minha casa no Rio de Janeiro com o pastor Paulo. Uma visita rápida, né, que vocês fizeram lá. Eu estava te olhando aqui e vendo a hora que você estava trazendo a palavra profética. E eu me coloquei no lugar do pastor Paulinho e agradeci tanto, porque coisa boa no seu aniversário é você receber de Deus uma palavra. Nós recebemos muitas, mas receber assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? E você foi o canal de Deus para a vida dele nesse aspecto, nessa manhã. E aí eu olhando ali você, eu falei, meu Deus, engraçado, de boca fechada ninguém diz, né? Que você é essa pessoa. E aí me lembrei na hora de você, lá na sala de casa, bem magrinho, parecia um cotonete. Mas você tá bem, você tá ótimo agora, você tá show. E aí eu me lembrei da palavra que o Senhor te liberou lá. E foi uma palavra ministerial, e foi acerca de ministério e de prosperar naquilo que Deus te confiou e prosperar materialmente, né? Sem precisar ter que se dividir em tantas coisas. E aí aqui agora, enquanto o Senhor estava renovando a todos nós, Ele renovava aquela palavra e Ele dizia, diga para Ele que a minha palavra permanece de pé. Viu? O Senhor não vai retroceder em nenhum milímetro. São as circunstâncias ao seu redor que vão ter que se curvar a palavra que Deus já lhe entregou. Você é um ministro e você comerá do altar. Viu? Coisa nenhuma te faltará, nem grande, nem pequena. Viu? Que o Senhor lhe dê toda a coragem necessária. Porque viver de fé é viver de risco e só vive assim quem tem coragem, viu, Tiago? Mas Deus me mandava lembrar isso a você nessa manhã. Diga a Ele que a minha palavra, ou seja, aquela lá da promessa, está de pé. E Ele vela para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, Deus confiou ao meu coração uma palavra para essa manhã. E eu vou tentar ser bem fiel àquilo que Deus falou. Porque esse texto para mim é muito desafiador. Ele está entre os capítulos preferidos, entre minhas histórias preferidas da Bíblia Sagrada.
Então, para mim é difícil, porque para cada lado que eu olho dentro de algum versículo, ele me comunica alguma coisa, né? Mas eu sinto de Deus que nessa manhã, não é para eu ser uma árvore, é para eu ser apenas uma flor, né? Sabe aquela de solitário que entrega? Bem aquela dali. Então, é desafiador, mas eu sei que o Senhor falará conosco. Essa passagem, o último versículo que nós lemos, ele é muito raro. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando se trata, seja no Antigo apontando para Cristo, ou seja no Novo, através do exercício do ministério do próprio Senhor, enquanto atuava como homem aqui na terra. Por que é raro? Porque Jesus não era de pedir nada a ninguém. Geralmente, Jesus chega dando, Jesus chega oferecendo, Jesus chega promovendo. Não é comum que ele expresse alguma necessidade nesse ponto, como fez com essa mulher samaritana. E no encontro dele com esta mulher, ele já chega pedindo. E se você olhar, ele nem contextualiza nada. Você vai ver que não tem um bom dia, não tem um boa tarde, não tem uma paz do Senhor, não tem um shalom, 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 não tem nada. Parece até que ele está trabalhando para fechar o coração dela. Porque se tem uma coisa que fecha logo o nosso coração de cara, é alguém que já chega pedindo. E irmão pode ser o mais crente do mundo, fecha o coração na hora. E você pode ser até generoso. Ah, Camila, eu gosto de dar, eu gosto de abençoar, eu gosto de prover. E tudo isso a gente gosta, desde que ninguém nos obrigue. Desde que ninguém nos peça. Pediu, fechou na hora. A coisa é tão séria que às vezes você está no seu coração de fazer, mas quando o outro pede, você... Eu ia fazer, mas não vou fazer mais porque ele pediu. Não sabe esperar, né? Então, é interessante porque apesar de você, às vezes, e eu também, esquecermos de humanizar as histórias bíblicas, a verdade é que a gente está falando aqui de um encontro onde ele sabe que será visto como um homem e não como um Deus, de um encontro onde ele sabe que ele é judeu, e judeus e samaritanos não se dão, e não se dão porque os judeus não querem se dar com os samaritanos. E por que eles não querem se dar com os samaritanos? Porque, de fato, foram os samaritanos que miscigenaram e que contaminaram a pureza da etnia judaica. Então, o que eles pensam? Que eles são cães. E cão aqui é pior do que qualquer xingamento brasileiro ou português que você conheça. Cão aqui é considerar alguém fora da espécie humana. É uma maneira de dizer assim, eu não te considero gente. Então, para os judeus, os samaritanos eram tidos como cães. E cão aqui é a linguagem própria mesmo, sabe, da cadela na condição feminina. Você vai se lembrar, por exemplo, de Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Jesus falando com uma mulher que era cananeia, grega, sirofenícia, ou seja, também não era judia. E aí ele vai conversar com ela em dado momento ali onde ela está pedindo a libertação da filha, está prostrada, adorando aos seus pés. E aí Jesus vai dizer, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Quem já ouviu essa passagem? Pronto. E deitá-los aos cachorrinhos. E alguém pensa, gente, é inadmissível ver Jesus chamando uma mulher de cachorrinho, né? Isso é absurdo. Só que, na verdade, cachorrinho era a maneira que os judeus mencionavam entre si acerca daqueles que serviam a casa e que, de certa maneira, se convertiam à cultura judaizante. Então, quem era o cachorrinho? O cachorrinho, naquela perspectiva, era alguém que não tinha direito, mas tinha acesso. Eu vou falar de um jeito que todo mundo vai entender. Vou falar na linguagem do pet. Quem é o cachorrinho? O cachorro de casa. Quem é o cachorrinho? O animal de estimação. O doméstico. O que Jesus, na verdade, está fazendo quando fala assim com aquela mulher é dando para ela uma senha. Ele está dizendo assim, eu sei que você não é filha. O que é isso? Você não senta na mesa, mas eu quero deixar claro para você que eu estou abrindo o acesso. Porque o termo original não é cachorrinho, o termo original é cão. E para mulheres, cadela, cachorra. Então, na verdade, não que ele concorde com isso, mas na verdade ele está compartilhando uma linguagem que ela vai entender até onde ela pode chegar para conseguir o que ela está pedindo. Sem que ele quebre a lei em absolutamente nada. Agora, no caso da samaritana, não há esta concessão. Ele não codifica
esse relacionamento para tentar amenizar nada. Ele chega como judeu, numa terra onde ele não é bem-vindo como judeu. E ele não é bem-vindo como judeu porque judeus, na verdade, não pisam em Samaria. A viagem da Judeia para a Galileia, que é essa viagem que Jesus está fazendo, ela durava em média 6 dias. Não porque geograficamente deveria durar 6 dias. A viagem em linha reta, e como bem ensina a física, a distância mais curta entre 2 pontos sempre será uma linha. Então, se isso fosse mapeado pelo GPS da época, a viagem entre a Judeia e a Galileia deveriam obrigatoriamente durar não mais que 3 dias. Só que todas as vezes que um judeu saía da Judeia para chegar na Galileia, ele fazia uma viagem de 6 dias. Era o dobro da viagem. E por que ele fazia isso? Para não ter que topar com nenhum samaritano. Então, as montanhas de Samaria, porque não é uma montanha só, são várias montanhas, elas ficavam justamente no meio de quem fazia a travessia da Judeia para a Galileia. Então, se você entra pelo meio dos vales e das montanhas de Samaria, você encurtava a viagem em 3 dias. Mas o judeu não fazia isso, ele dava uma volta na montanha. Para não ter que topar com nenhum samaritano, para não ter que se sentir enojado em nenhuma companhia que ele despreza, para não ter nenhum asco de ninguém que ele não quer ver. Agora você imagina dobrar a viagem, e aí tinha que levar mais água, mais roupa, mais comida, porque se eu não falo com eles, eu também não compro deles. Se eu não compro deles, eu também não posso adquirir com eles. E uma vez não adquirindo com eles, imagina fazer uma viagem aonde você não vai comprar água, não vai comprar comida, não vai comprar nada. Logo, tudo aquilo que eu não vou comprar, eu tenho que levar de casa. Por isso que na parábola do bom samaritano que Jesus vai contar, a parábola não é do bom galileu, a parábola não é do bom judeu, a parábola é do bom samaritano, porque a maioria de furtos e assaltos aconteciam na travessia entre Judeia e Galileia. Sabendo que ali naquela região, e agora eu estou falando de história com H, naquela região existiam pessoas que viviam apenas do lucro desse furto, porque sabiam que iam ter caravanas de viajantes bem abastecidos, aonde eles poderiam assaltar para viver do lucro. Não é à toa a parábola do bom samaritano envolver um samaritano para poder falar de roubo e de espancamento. Jesus está adotando uma cultura e algo que acontecia comumente naqueles dias. E por que isso acontecia? Porque todo mundo tinha que levar uma carga maior. Já que eu não vou comprar, já que eu não vou topar com ninguém aqui, eu tenho que levar. E nisso você se tornava um alvo fácil. Ah lá, está dando a volta. Ah lá, está de carruagem. Ah lá, está de caravana. O que isso significa? Que os bandos nômades daquela região poderiam assaltar, porque ia ter comida para eles aquela semana, ia ter dinheiro para eles aquela semana, ia ter vinho para eles aquela semana, ia ter leite, ia ter azeite, ia ter todo tipo de moeda de troca, porque tem um judeu abastecido saindo da Judeia para chegar na Galileia, e ele está atravessando bem no entorno de Samaria, então vão pegar ele. Era basicamente assim. Mas Jesus, João vai abrir a narrativa dizendo assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Então você vê que não é comum, não é costume, mas o texto está dizendo, João está dizendo, era-lhe necessário. Nem eles sabiam até então o porquê que era, mas sabiam que tinha um motivo para Jesus passar ali. Outra coisa é que necessidade não está ligado à vontade, né? Está ligado à maturidade, à responsabilidade de quem entendeu que tem que fazer o que precisa ser feito. E o ministério de Jesus é bem assim, né? Não faz o que quer, faz o que tem que ser feito. Ele dizia, o Pai faz tudo o que eu quero, porque eu faço tudo que lhe agrada. Você acha que Jesus gostava de fazer tudo que ele fazia na condição de homem aqui na terra? Gente, imagina. Imagina. Se isso fosse absolutamente verdade, para que esta oração tão humanizada no Getsêmani? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Qual é a vontade humana? Tem como ir por outro caminho? Mas, sobretudo, o Espírito prevalece, né? Todavia, não seja como eu quero. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, no ministério de Jesus, quando você vê João utilizando palavras como necessidade para passar em Samaria, isso aponta para o nível de maturidade que o ministério dele eleva aos discípulos. Fazer o que precisa ser feito. Diferente, por exemplo, da conotação grega de quando ele ia a Betânia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele não ia lá porque tinha que ir,
texto vai dizer, João 11, se eu não me engano, ele ia lá porque ele os amava. E não é o amor que Paulo fala como mandamento, é o gostar. Talvez você está me olhando agora e não entendeu, mas eu vou lhe dizer. Você é obrigado a amar todos, mas vai escolher quem vai gostar. Você vai escolher quem vai se relacionar. E a conotação de amor da entrada de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, não era ir porque tem que ir. Eu vou porque eu gosto deles. Gosto de estar lá. Tanto é que no texto sagrado que foi registrado, né? Só na casa deles foi 3 vezes. Isso que se há registrado. Sem dúvida foi uma das casas que Jesus mais frequentou. Então veja, Jesus não está indo porque quer na sua vontade humana. Porque ninguém quer pisar em terra de samaritano. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Porque os samaritanos estão errados. E às vezes na nossa condição cristã, a gente pensa, eu estou certo de dar a volta na montanha. Eu estou certo de jamais perdoar o meu abusador. Eu estou certa de não ter que lidar com quem me agrediu. Eu não tenho que falar com quem me ofendeu. Ela é que venha me pedir perdão. Ele é que venha falar comigo. Deus é minha testemunha, Camila. Eu não fiz nada. E Deus está dizendo, é exatamente por isso que de você eu espero alguma coisa, mas dos errados eu não espero nada. Mas nós ficamos esperando que os errados se consertem, que os errados peçam perdão. Mas Samaria é terra de vaso quebrado, que não sabe o que é conserto. Porque o vaso não se conserta, precisa da mão do oleiro. E normalmente quem tem autonomia da olaria não quer sujar as mãos com barro contaminado. Mas Jesus vai dizer que ele vai para Galileia e ele decide colocar no GPS, vou fazer a rota mais curta. E eu não planejei essa introdução, eu já queria ir direto no ponto, mas me parece que nessa manhã Deus está dizendo, eu estou recalculando a tua rota para esse ano. E você pensava que o perdão você daria no ano que vem, que a ligação você faria quando eu estivesse pronto, quando eu terminar o seminário, antes de eu ser consagrado a pastor, quando eu entregar a vida para Cristo, depois que eu ler a Bíblia toda. Você está sempre contornando esta montanha, mas nesta manhã o Espírito de Deus te diz, você vai passar pelo meio, você vai rasgar essa montanha no meio. Não, você não está me ouvindo. Deus está dizendo, você não vai gastar 1 minuto da tua jornada contorcendo-se, esperando os errados te pedirem perdão. Você vai passar pelo meio da montanha e eu vou te dar graça para passar em terra de errados, para passar em terra de quebrados, para passar em terra de cães. Você pensa, Camila, eu tenho caminhado em santidade, eu estou conseguindo me curar desse trauma agora. Não, olha, se fulano me ligar, eu atendo. Deus já me trouxe hoje aqui para te dizer, ele não vai te ligar, é você que liga para ele. Não, porque se ela falar comigo, eu respondo, pois eu estou falando com você. Claramente, ela não vai falar com você. É você que vai abrir o diálogo. Quer de Deus uma resposta? Toma! Ah, mas eu não queria essa. Pois é essa que nós temos nesta manhã. A montanha não será circulada. Nós vamos atravessá-la pelo meio e vamos ganhar tempo. É necessário remir o tempo. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Poucas vezes eu senti isso. Eu estou sentindo empoderamento para perdão. Empoderamento para perdão. Deus está te empoderando para perdoar. Deus está te dando graça para perdoar. Deus está te dando força para perdoar. Tem alguém agora orando dizendo, eu não consigo. Deus está dizendo, mas em você eu posso todas as coisas. Você vai conseguir. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Levanta a mão direita o mais alto que puder. Vamos. Bota a esquerda na mesma altura. Vamos. Oh, meu Deus. Tem coisa retida na tua vida. Não abaixa a mão, não. Tem coisa retida na tua vida, no teu ministério. E não é por falta de unção, não é por falta de palavra. É porque você consegue liberar todas as áreas, menos essa.
Menos essa. Quando você vê a montanha, você dá a volta. Quando você vê que ele vai estar no Natal, você não vai. Quando você vê que ela está na reunião de família, você falta. Você vive dando volta. Ei, pois este ano você vai passar o Natal sentado à mesa da montanha. E Deus vai te dar graça. Levanta a mão. Senhor, aonde houver uma mão estendida e aonde houver uma área retida na vida dele ou dela, por causa do peso da montanha, derrama unção que desata julgos, cadeados e fortalezas agora na mão, em nome de Jesus, na mão. E aonde essa mão tocar, haja liberação e autoridade para perdoar. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele: atravesse a montanha. É 1, é 2, é 3. Sacode ele, pelo amor de Deus. Atravesse, atravesse essa montanha. Atravesse essa montanha. Ganhe tempo. Você vai atravessar. Você vai atravessar. Vais atravessar. Camila, mas há um abismo entre eu e o fulano. São muitos anos, são muitas coisas. Você acredita? Eu estou ministrando aqui, Deus está falando. Fala para ele, fala para ela. Deus está falando comigo. Assim, fala para ele, fala para ela. Que aonde o pé dele entrar, eu vou fazendo uma ponte. Ela pisa e eu faço uma ponte. Ele pisa e eu vou fazendo uma ponte. Veja, em tese, Jesus não tem nada a ver com isso. A rincha, o problema entre judeus e samaritanos existe antes do nascimento de Cristo no ventre de Maria. Então o problema já estava lá quando ele chegou, sim ou não? Então responda com inteligência. Foi ele que criou o problema? Não foi. Só que a coisa aqui nessa manhã está tão séria, que Deus está dizendo, o empoderamento que eu estou liberando sobre vocês vai cessar coisas das quais vocês nunca se meteram na família, na igreja, porque vocês dizem assim: quando eu cheguei, já estava assim. Quando eu cheguei, já era assim. O ciclano não gostava do fulano, a fulana não falava comigo. Não tem nada a ver com isso. Você sabe que de quem fez errado, Deus cobrará menos do que de quem não fez nada, né? Vou falar de novo. Você sabe de quem fez errado, Deus cobra menos do que de quem podia ter feito algo, mas não fez nada. Vou dar um exemplo claro aqui para você entender. Quem pecava eram os filhos de Eli, Ófni e Finéias. Eles que pecavam. Quem adulterava, prostituía, roubava, eram eles. Ele praticava, ou seja, o sacerdote, o pai, ele praticava algumas das coisas que eles faziam? Não, nenhuma delas, pelo contrário. Tanto é que ele foi a voz que instruiu Samuel, quando viu que Deus passou na porta dele, mas não entrou para falar com ele. Foi falar com Samuel, que ainda era um menino. Então ele é um homem que discerne as coisas do Espírito. Só que o Senhor traz a sentença da casa sobre ele. Não só porque ele era pai, não só porque ele era sacerdote. E principalmente, não porque ele praticava nenhum desses pecados, porque ele não praticava. Ele não cometia. Só que ele sabia o que os filhos faziam e ele não fazia. Deus está mandando eu dizer aqui, sua omissão vai custar mais caro do que a sua tentativa de resolver alguma coisa. Deus está nos empoderando nessa manhã. Quando Jesus chegou, o caos já estava implantado naquela cultura. Judeus e samaritanos não se davam, não se comunicavam. Só que é uma palavra profética permeando sobre nós nessa noite. E eu vou mais além, há uma palavra profética permeando sobre o teu bairro. Eu vou falar algo aqui que Deus está mandando. Você chega na cultura e deixa a cultura da frieza se instalar em você. Tudo que o diabo quer colocar como norma, ele chama de cultura.
Não, aqui eles não se falam. Não, aqui eles não se dão. Não, aqui eles são frios. Não, aqui eles não conversam. Não, aqui os vizinhos não se conhecem. Só que você é montanha ou você é do ministério de Cristo? Você é do local ou você é enviado ao ministério? Quem é você? Quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu, humanamente falando, quando Jesus passou por lá, já era assim. Ele poderia fazer como alguns dos seus discípulos, ele poderia fazer como outros judeus. Vamos dar a volta, não vamos passar por aqui não. Ninguém passa por aqui, por que não? Porque eles são assim. Eles são assim desde quando? São assim desde sempre. Só que a palavra profética que está sobre nós nesta manhã é: não foi você que começou, mas é você que vai resolver. Não foi você que começou, mas eu vou te dar estratégia para colocar um ponto final em rincha comunitária, em rincha eclesiástica. Receba essa unção aí agora. Eu declaro sobre a tua vida aí agora poder para resolver. A DEVEC, diga comigo: poder. Vamos, abra a boca, diga: poder para resolver. Você não fez a confusão, mas vai acabar com ela. Você não fez a contenda, mas vai acabar com ela. Você não fez a briga, mas vai ser a paz no meio da contenda. Aleluia! Você vai resolver. Deus vai te dar estratégia. Receba estratégia. Receba estratégia. Receba estratégia. Deus vai falar na tua mente. Deus vai falar no teu coração. Tem gente aqui que vai estar passando na frente de uma padaria. Deus vai dizer: compra um bolo. Aí você vai dizer: eu não estou com vontade de comprar bolo. Deus vai dizer: não é para você, compra o bolo. Receba a estratégia. Receba a estratégia. Receba a estratégia. Gente, eu estou sentindo. Tem um cântico aqui, hein? Estratégia, estratégia, estratégia. Eu vou abrir um caminho na montanha. Recebe estratégia. Eu tenho para mim que parte da montanha que vai cair é Deus trazendo uma cultura do céu para Portugal. Recebe estratégia. As montanhas, as brigas, os dogmas religiosos vão cair, vão cair. Missionário, pastor, pregador, a vida inteira escalou, 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 escalou. Mas assim diz o Senhor: daqui pra frente você vai andar pavimentado. Eu vou criar uma estratégia. Uma estratégia. Aleluia. Aleluia. Não, Camila, mas desde que eu cheguei aqui já me disseram: eles são assim. Sim, sim, mas eu não vim pra cá pra você me dizer como eles são. Eu vim pra cá pra te dizer como nós somos. Não, mas eles não são de falar. Não, mas quando a gente abre a boca, a gente não fala qualquer coisa. Ninguém gosta de ouvir os outros falando besteira. Seu discurso é irresistível. Sua palavra na sua língua, palavra de Deus na sua língua, na boca de quem tem sede, é água. E Deus está falando comigo que essas pessoas que você acha que são frias, duras ou antipáticas, elas estão andando nas ruas assim, ó. E Deus dizendo: e você aí, cheio de água, fazendo reservatório em casa, porque a sua oração só cobre sua casa. Deus abençoa a minha casa, Deus abençoa a minha família, Deus abençoa a minha igreja, Deus abençoa o meu pastor. Eu vou lhe falar rasgado. Não preciso pregar sobre avivamento nessa manhã. Você sabe o que é avivamento? Precisamos pregar sobre uma reforma. O que você está fazendo com o avivamento que você conhece? Quando você fala em línguas para edificar-se a si mesmo, depois de ser edificado, o que você faz? Não, não faço nada, só sou fortalecido. Você está dando volta na montanha. O que importa é seu destino. Não importa o como você vai fazer até lá. Isso é ridículo. Não.
Vamos passar pelo meio de Samaria. Quando Jesus chega alto do meio-dia, ele marcou um encontro. Completa para mim, por favor. Ele marcou um. E o mais interessante de quando Jesus marca um encontro é qualquer pessoa aqui para marcar um encontro depende da aceitação do outro, sim ou não? Ó, tal hora. O Léo e a Dani que estão igual Sirineu, me ajudando a carregar a cruz desde ontem. A gente chegou umas 3 e pouca da manhã. E aí, que horas, Léo? Ele, 9h40 eu passo aí. A gente marcou um encontro, um horário. 9h45 chegou a Dani, chegou o Léo lá. E a gente veio pra cá, porque eu também já tinha marcado um encontro com o Paulinho e com a Mona Lisa. E eles sabiam. Eu acho que a minha foto estava no cartaz. Um encontro, estava tudo combinado, não é isso? Encontro, depende do outro. Jesus marca um encontro. E o interessante, e se você não nasceu num lar cristão, você vai entender isso ainda melhor. Ele marca um encontro contigo e não te avisa. E é bom demais. E sabe o que é legal? Por que as pessoas precisam ser avisadas de maneira, né, unilateral ou bilateral? Para se preparar. Ninguém quer aparecer num encontro como é. Não, Camila, eu sou o que sou. Não vem com essa conversa fiada, não. Por que não veio de pijama? Por que penteou o cabelo? Não. Eu nunca quero mostrar para você quem eu sou. Eu quero mostrar para você a visão que eu quero que você tenha de mim. Ninguém aqui conhece ninguém intimamente se não mora junto. O que passamos para as pessoas não é quem nós somos, é quem nós queremos que elas vejam que somos. Sim ou não? E é por isso que Jesus, quando marca um encontro, não te avisa. Eu vou dar um exemplo. No meu encontro com Jesus, eu não me arrumei. Porque ele tinha um encontro comigo, mas eu tinha encontro com um baile funk no Rio de Janeiro. O baile era todo sábado. Só que nesse dia que eu entreguei a vida para Cristo, o baile foi no domingo. E minha mãe me obrigava a ir à igreja quarta e domingo. Porque minha mãe se converteu e a gente já era adolescente e não queria ir para a igreja. Não queria. Mãe, foi a senhora que se converteu, não foi a gente. E aí minha mãe dizia, vocês não têm idade para escolher nada. Sabe aquela conversa? Enquanto tiver debaixo do meu teto, rapaz. A sorte do aleijado é que ele não estava na casa da minha mãe quando os amigos abriram o teto. Porque se fosse na casa da minha mãe, ia dar uma confusão. Porque minha mãe tinha esse discurso. Enquanto tiver debaixo do meu teto, vai fazer o que eu quero. Mãe raiz. As Nutelas já estão pensando, psicologia não é boa. É, mas eu tô aqui, seu filho tá onde? Desculpa, mas... Escapou, saiu, falei. Então o que acontece? No meu encontro com Jesus, eu não estava pronta para encontrar com Ele. Não estava. Então minha mãe falou assim, você vai para a igreja? Eu falei, mãe, hoje eu não vou, o baile não é mais no sábado, hoje o baile é no domingo. Você vai para a igreja? Mãe, eu não vou. Vamos ver se você não vai. Falei, olha aqui, mãe, então tá bom, eu vou. Mas eu vou com a roupa do baile. Aí ela dizia, pode ir. Botei minha bermudinha samba canção. Na época estava na moda o Looney Tunes. Topzinho neon do Piu Piu. Tênisinho de camuça. Porque eu dizia assim, ó. Quando o culto acabar eu vou direto do baile. Porque hoje é o melhor baile e eu não perco o baile. Mas eu não sabia que no relógio de Deus era meio-dia. A hora que ele encontra com essa mulher, marcou um encontro comigo e não me avisou, tu acredita? Engraçado que ele não avisa para quem ele vai encontrar, mas avisa para quem está agendando o encontro. Eu tenho para mim que minha mãe dobrou o joelho, não só aquele dia, mas muitos outros, e ela dizia, Senhor, marca um encontro, faz a obra, chama pelo nome. Agora você vê, quem não era para estar no encontro, sabia às vezes do encontro antes da gente. Cheguei, sentei na última fileira, literalmente a última, por causa da roupa, né? E era uma igreja batista tradicionalíssima. Irmãos, eu me converti numa igreja batista tradicionalíssima. Você ouvia assim...
Não tinha nenhum tipo de efusão. Mas o Senhor estava lá, falava conosco. E aí daqui a pouco o pastor fazendo apelo e eu olhando para o relógio toda hora, eu dizendo, meu Deus do céu, dá 10 e não dá 9, dá 10 e não dá 9. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Minha mãe só olhando por cima do ombro, tipo assim, só vai depois da bênção. E olhando, e meu pezinho já batendo. Doida para ir embora. E aí eu já tinha meu discurso pronto na cabeça. Todas as vezes que chegava o momento da oportunidade para quem queria entregar a vida para Jesus, eu sempre dizia, Jesus, não dá. O senhor está vendo aí que não dá. Irmãos, eu sentia tanta presença de Deus. Eu chorava no culto, Deus falava comigo. Você que acha que Deus não fala com gente estranha? Deus fala e fala muito. Eu chorava, Deus falava comigo muito, falava no meu coração. Eu me quebrantava, eu chorava, eu dizia, Senhor, eu te amo. Ai, eu te amo, a tua presença é a melhor coisa da vida. Aí o pastor dizia que aceitar já, mas eu não posso, você sabe, tem baile hoje. Senhor, eu chorava. Chorava, hoje não dá, o senhor não sabe. Lá na escola vai ter uma gincana essa semana, eu já planejei uma armadilha para aquela ariranha. Eu não posso, eu tenho umas demandas, eu tenho muitas coisas para fazer. Ensino médio, popular na escola. Eu ia ter que renunciar a muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Aos 15 anos de idade, muita coisa. Meu Deus, eu tenho uma vida. Ai, coitada de mim. E aí eu chorava, porque, irmãos, era importante para mim. É importante para cada um que está aqui. Eu chorava, então eu sempre dizia, quando eu largar lá, eu venho aqui. Quando eu largar lá, eu venho aqui. Na minha mente, eu já dizia isso, não esquece de mim, não. Quando eu largar lá, eu venho aqui. Um dia eu ouvi claramente, você não ouve a voz de Deus audível, geralmente, do lado de fora, você ouve com uma convicção no seu interior, mais forte do que qualquer sentimento que você já tenha conhecido. E então eu ouvi Deus falar comigo, porque eu sempre dizia, quando eu largar lá, eu venho aqui. Quando eu largar lá, eu venho aqui. E nesse dia Deus falou, quando você vier aqui, levantei, peguei o corredor, criei problema para mim, porque eu sempre sentava na quarta, quinta fileira, mas nesse dia eu sentei, logo no dia do encontro. Eu digo, ele sempre vai marcar quando você não estiver preparado. Aí eu saí da última fileira, vim caminhando de olhos fechados, com muita vergonha. Muita vergonha. Eu estava totalmente exposta, vulnerável. Cheguei aqui no altar e chorei muito. E ali naquele dia eu compreendi. Porque o pastor sempre dizia, quem quer receber a Cristo? Quem quer receber a Cristo? Mas nesse dia, quando eu cheguei, o Espírito Santo me abraçou. E naquela hora eu entendi na hora. Na minha mente eu ficava, por que eles perguntam se nós queremos receber? Porque quando a gente chega aqui, é Ele que recebe a gente. E a gente se sente constrangido de amor. Ali chorei, mas não fiquei fora de mim, não. Quando o culto acabou, ai meu Deus, o que eu fiz? Porque salvação não é sentimento, salvação é decisão. Chorar ou não chorar não determina a salvação. Arrepiar ou não arrepiar não determina a salvação. Camila, no dia que eu me arrepiar, eu vou. Quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Salvação não é arrepio. Não é arrepio. Salvação é decisão. Crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Creio. Crê que Ele foi enviado ao mundo para te redimir dos seus pecados e religar você ao Pai? Creio. Crê que Ele em breve voltará? Camila, creio tanto que me pelo de medo. Então você é crente. Mas a pergunta é, por que você não é salvo? Porque, irmão, deixa eu falar. Nem todo crente é salvo. Mas todo salvo é crente. E qual é a diferença? A confissão de fé. Eu ia para a igreja toda quarta e todo domingo e nada mudava. Eu era crente. Por quê? Porque quando o demônio ia lá no meu quarto me perturbar, era o nome de Jesus que eu clamava. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Quando o pau está quebrando lá, você conhece o nome de um monte de santo, mas você chama um nome só. E você ainda é das fervorosas. Ai, há poder no sangue de Jesus. Tu é crente, cara. Mas não é salvo. E por que não é salvo? Porque não confessa. E por que não confessa? Porque sabe que uma coisa é frequentar, outra coisa é decidir. Como é que eu sei disso? Porque eu frequentei mais de um ano, mas a minha vida só mudou quando eu confessei. Quando eu decidi. Aí eu me lembro que eu voltei para casa, muito consternada pela minha decisão, entendendo o peso da minha responsabilidade. E falei para minha irmã mais velha, que era minha parceira de baile.
Falei, Elaine, tu não sabe o que eu fiz hoje. O que foi, cara? O que tu fez? Falei, cara, tu não acredita. Fala, o que tu fez? Falei, Elaine, hoje eu aceitei Jesus. Ela, cara, você tá maluca? Falta 2 semanas pro carnaval. Falei, você acha que eu tô triste por quê? Por que você acha que eu tô assim? Mas ele marcou um encontro comigo aquele dia. Ele marcou um encontro comigo aquele dia. Ele não me avisou, mas ele me encontrou. Ele não me preparou e ele me aceitou como eu estava, toda relaxada. E o interessante é que isso não assombrou ele. Isso não espantou ele. Isso só envergonhava a mim. Porque eu me lembro que quando eu cheguei no altar, ele não me repeliu, ele me deu alívio. Ele cumpriu exatamente o que ele disse que faria. Quando ele disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse, Camila, eu vou te dar uma surra. Ele cumpriu na minha vida o que ele disse. Ele disse, e eu vos aliviarei. Naquele encontro eu fiquei exposta. Naquele encontro eu pedi perdão pelos meus pecados. Naquele encontro a minha roupa não era adequada. Naquele encontro eu mostrei a minha sujeira. E sabe o que ele fez? Ele me amou e me chamou de filha. Ele disse, você é minha filha. Restaurou minha comunhão com Deus. Ele me empoderou de autoridade contra o mal. Eu era alguém muito atormentada por espíritos malignos. Eu via demônio como eu estou te vendo aqui na minha frente, materialmente. O meu medo de aceitar Jesus era o que o demônio ia fazer comigo quando eu aceitasse, chegasse em casa. De tão chateado que eu imaginava que ele ia ficar comigo, eu comecei a pensar, se ele me perturbava antes, agora que ele vai me perturbar, porque ele viu que eu me decidi ao lado do Senhor. E na primeira noite de tormenta ele entrou no meu quarto de novo. E eu fui correndo pro quarto da minha mãe e eu disse, mãe, ele tá lá de novo. Ela falou, agora volta lá e diga pra ele que você pertence ao Senhor. Eu disse, mãe, eu tenho medo, eu não consigo. Aí ela dizia, vai lá. Aí eu fui e debaixo das cobertas eu dizia, sai daqui em nome de Jesus. E ele não saía. Aí eu voltei pro quarto da minha mãe e falei, mãe, vai lá, porque ele te respeita. Fala, senhora. Ela disse, eu não vou. Vai pra lá e grita, saia em nome de Jesus. Irmão, eu fui tremendo, a mão suando. Eu vivia terrores, eu vivia batalhas espirituais que eu não tinha o discernimento para viver. Aí eu me lembro que eu falava e minha mãe ouvia eu falar baixo. E aí, então ela dizia, grita, Camila, fala com autoridade. E eu comecei a dizer, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia. E ele saiu e nunca mais achou o endereço do meu quarto. Ele me empoderou. Naquele dia eu rasguei a montanha. Naquele dia você não me domina mais. O território é meu, o governo é meu, a autoridade é minha. Rasgue a montanha. Não foi fácil, mas bastou um encontro. Naquele dia eu entendi o que futuramente eu conheceria. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Escolhido. Escolhida, eu não te conheço, mas assim me manda o Senhor te chamar. Escolhida. Escolhido. Escolhido. Ele marcou um encontro com ela. Só mais um tópico e eu termino. Ele marcou um encontro com ela e eu te pergunto, ela sabia? Não, sabe por quê? Se você souber, você estraga. O bom encontro é aquele que não foi programado. Porque nesse você é você. E Jesus não quer encontro com quem não consegue exercer a capacidade de ser o que se é. Camila, mas ela era uma sem vergonha, mas ela era uma sem vergonha de verdade.
Camila, mas isso era uma peguete terrível. Mas na hora que ele mandou trazer o marido, ela disse, não tem marido. Ele disse, tu disseste com verdade. Os fariseus queriam a atenção, o conhecimento e o tempo de Jesus, mas Jesus não lhes dava, porque eles eram hipócritas. Se tem uma coisa da qual Jesus manifestou ira em todo o exercício do seu ministério, foi contra a hipocrisia. Jesus não gosta de vitrine, Jesus ama espelho. Compreenda o que eu estou colocando aqui. Essa mulher, deixa eu usar só um minuto para falar quem ela era. Uma baita de uma sem vergonha. Você tem misericórdia dela agora, porque conhece o final da história. Mas se você fosse vizinha dela, você ia odiar ela também. Porque mulher direita não gosta de mulher que pega o homem dos outros. Não gosta, tem antipatia. Isso não tem nada a ver com religião. Eu estou falando de caráter. Mas a verdade é que a formação ou a deformidade de toda a construção que determina quem você é influenciada pelos caminhos que você passou, pessoas que você viveu. Então a verdade é que tem deformidades, anomalias espirituais, emocionais, que fazem parte de uma provocação do caminho que você fez, ou que eu fiz até hoje. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim aos Romanos: o querer bem está em mim. O que ele está dizendo? Eu sei o que é certo. E eu me planejo para fazer isso. Para fazer o quê? O bem. Mas ocorre, olha isso, que enquanto eu estou nessa operação de fazer o quê? O que é bom, o que é certo, encontro outra lei nos meus membros, isto é, na minha carne, que opera. Mano, que luta. Contra o querer bem que está em mim. De modo que o bem que quero fazer, mas o mal que eu não planejei. Tu vê, rapaz, a gente planeja para fazer o certo e dar o errado. Para fazer o errado a gente não planeja, a gente faz espontaneamente. Ô desgraça. Aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o texto não termina assim não, termina com ele dizendo, mas graças dou a Jesus Cristo. Ah, se você estiver ouvindo essa palavra, faça como ele nessa manhã, levante a sua mão e diga graças a Jesus Cristo. Que é quem empodera ele de autoridade para que o Espírito vença o miserável homem que está na sua carne. Então essa mulher, não estou querendo aliviar ela não, tá? Falta de caráter, sem vergonha, só que isso não é do dia para a noite, isso é uma construção que está conectada a decisões, experiências, abusos, carências, que ela viveu no meio do caminho. E eu e você não consideramos isso, a gente só julga o resultado, mas Jesus vê o percurso todo. Eu e você olhamos, por exemplo, para alguém que está sendo usuário de droga e a gente diz, ali é um drogado. Jesus olha para o mesmo drogado e diz, ali é um homem. Ele não vê o resultado, ele vê todo o percurso. Você olha para uma mulher da vida, não sei se aqui esse termo é compreendido, é? É sim que a maioria é brasileiro, para de fingir que nasceu aqui. E você diz assim, ali é uma mulher da vida. Jesus olha para a mesma mulher da vida e diz, olha, uma mulher. A capacidade que ele tem de não avaliar o resultado, mas conhecer o trajeto. João capítulo de número 9, todos olhavam e viam um cego. Jesus olhou para ele e viu um homem. Veja como ele vê atrás da deficiência. Veja como ele vê por dentro da dor. É assim que ele vê essa samaritana, por isso que ela foi escolhida. Ela não é perfeita e ela está pronta para esse encontro. Por quê? Porque ela não quer passar a imagem de que é o que não é. O encontro entre você e Jesus acontecerá quando você entender que por mais que você não esteja pronto para Ele, Ele está pronto para você. Não, Camila, mas eu tenho uns BO para resolver. Ele está dizendo, eu sou o delegado, me dá o papel. Não, Camila, mas é que eu tenho uma situação, é um angu que ainda está com caroço. Ele está dizendo, eu sou o fogo, vamos desfazer. Ele está pronto para você. Olhe para mim aqui. Eu sei que eu estou numa maioria de cristãos nessa manhã, mas eu preciso dizer isso a alguém aqui. Ele está pronto para você. Não, Camila, mas eu tenho problemas seríssimos. Pois assim me manda lhe dizer o Senhor. Eu estou pronto para você. Pronto para você. Ele está pronto para você. Eu estava toda torta, ele era pronto para mim.
A minha mãe não só não era crente, como a minha mãe servia às trevas. E ele estava pronto para ela. Ele é luz. Não há nada que você tenha, que você faça ou que você seja, que assuste o Senhor. Ah, Camila, mas é porque dia desses eu cometi um pecado que me envergonha muito. Ele estava onde você pecou, ele sabe com quem você pecou. Ele viu a hora que você pecou, isso não assusta ele. Nesse encontro, essa mulher chega. E ela não diz nada. Quando ela vem se aproximando, ele já diz: dá-me de beber. Dá-me de beber. Rapaz, como é que você cumprimenta alguém assim? Deixa eu ver alguém aqui que eu não conheço. Vou escolher aquele irmão ali que precisava usar óculos, mas não usa. É tu mesmo. Eu sabia! Eu tô vendo ele me assistir assim. Eu falei: Deus, o que tu fez por Bartimeu, faz por ele nessa manhã. Porque depois vem uma dor de cabeça que a gente não sabe de onde vem. É de ficar assim, ó, 2 horas o culto inteiro. Vou brincar com esse irmão aqui, ó. Não conheço o nome dele, não sei de onde ele é, não sei nada. Me dá 1.000 euros aí. Deixa eu ver mais alguém que eu não conheço. Quem aqui tem carro? Carro. Não fica com vergonha de levantar a mão, não. Olha como é que o povo fez assim com a mão, ó. Você que levantou rápido. Qual é teu carro? Mitsubishi é bom. Me dá teu carro. Para com isso de conversa. Veja, é porque a gente já está contextualizado, né? Mas, irmãos, não tem nada menos elegante, para não dizer ridículo, do que alguém que não te conhece já chegar te pedindo tuas conquistas. Irmãos, é constrangedor, é desagradável, não é, menina? Eu acho que alguém pediu alguma coisa para essa irmã essa semana. Senti uma carga emocional na voz dela. Gente, é horrível. Vamos combinar aqui, na política da boética e do bom senso? Se faz isso, gente. Agora imagine que isso já está sendo feito por alguém cuja imagem é antipática a você. É alguém que te julga. É alguém que sabe dos teus pecados. Porque é assim que o judeu olha para o samaritano. Vocês são cães. Nós somos filhos. Então você imagina a pessoa que te chama de cão, na linguagem popular, te pediu uma grana. A pessoa que te humilhou quando tu comprou teu carro, falar: me empresta a chave do carro que eu preciso levar alguém. Gente, tem que ser muito crente para não dizer: o quê? Repete. Não, deixa eu abrir a câmera aqui. Fala de novo. Só para você entender, é mais ou menos isso que está acontecendo. Vamos humanizar aqui o texto para você entender a carga profética. Olha o que Jesus está fazendo. Ele não ameniza. Vamos falar rasgado, ele já chega pedindo. Então vamos lá, ele chega como? Ele já chega pedindo. Dá-me de beber. Ela vem com o cântaro dela naquele horário para não passar o constrangimento de ter que lidar com outras pessoas. Só que a verdade é que geral já sabia o que ela fazia. O que ela fazia? Ela estava pegando um homem que não era dela. E como que a gente sabe disso? Porque na conversa Jesus vai dizer: tu já tiveste 5 e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Essa colocação, ela não se aplica à sua fornicação. O que ele está dizendo é: este não é teu. Ou seja, se não é teu, é de alguém. Então assim, ela faz meu sovaco pingar na hora. Eu tinha que estar com os discípulos na cidade comprando comida. Porque se eu estou na fonte... Ah não, Jesus, essa não. Essa não presta. Essa eu conheço, Jesus. Essa pegou o marido da minha amiga. Para ela não. Nós somos assim. Com ela não. Então quer dizer que o Senhor vai entrar por Samaria e quem vai abrir o caminho é essa desgraçada. Entenda, irmãos, eu estou falando aqui de maneira humana que eu quero que todo mundo compreenda. Sai do espiritual por 2 segundos e entra na realidade da matéria. Jesus está falando com uma mulher que vai ser a chave de Samaria. E é isso que nos causa espanto, sabe por quê? Estamos preparados para ver as portas. A gente acha que Deus só abre porta, não é isso? Só que para cada porta é necessário uma chave. Eu vou lhe perguntar e você vai me responder. Quem aqui trouxe a porta de casa hoje? Ninguém. O que você coloca na bolsa? A porta ou a chave? A porta ou a chave? Agora me diga, quando eu olho para a sua chave, eu consigo saber o tamanho da sua porta?
Eu consigo saber se ela é grande, se ela é pequena, se ela é a dos fundos ou se é da frente, se ela é do portão ou se ela é da porta da sala. Consigo? Não, a chave não tem aparência, a chave não diz o tamanho da porta. Jesus naquela manhã não foi escolher uma porta. A porta era Samaria, a porta já era ele mesmo. Ele foi lá para escolher a chave, e a chave era alguém que você desprezaria, porque chaves são desprezíveis. A chave não diz o que abre até que você esteja diante da porta. Pare de desprezar, pare de julgar. Tem gente do teu lado que você diz: fulano não é nada, e Deus está dizendo: ele é a minha chave, ela é a minha chave. Você não sabe o que essa conexão com ela pode fazer por você. Irmãos, com toda certeza eu posso lhe falar que acerca das coisas mais especiais que permeiam a minha vida e o ministério que o Senhor me confiou, não tem a ver com as portas que eu passei, mas com as chaves que eu não desprezei no caminho. Ela era uma chave. Agora, que chave ela era? Uma chave que você não tocaria, uma chave que você não gostaria. Eu não estou falando quem é ela porque eu quero diminuí-la. Eu estou falando quem é ela para você entender quem ele é. Quanto mais mal eu falo dela, melhor eu falo dele. O que isso significa? Não importa quem ela seja, desde que ele continue sendo quem ele é. Eu não sei o que você fez, ou eu não sei o que fizeram com você, ou eu não sei o que fizeram de você, ou eu não sei como está a condição de alguém que você conhece e que precisa de um encontro com o Senhor. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: não importa quem ele seja, porque tudo isso é sobre quem eu sou. E aí ele já chegou pedindo. E por que ele chega pedindo para alguém na condição dela? Carente, empobrecida, que está indo pegar água num horário incomum, porque não aguenta mais constrangimento. Tanto é que quando Jesus fala de água, ela diz assim: me diz onde está essa fonte para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui. O que era dolorido não era o cântaro, era o caminho. Tem que passar por todo mundo. Todo mundo pegava água de manhã ou até à noite. Esse era o único horário que ninguém pegava água, porque é quando o sol está posto mais alto no céu, que é o horário do meio-dia, contado de meio-dia às 3, o período mais quente do dia. Então essa mulher está fazendo sacrifícios absurdos para tentar manter de pé o que restou dela, a dignidade que restou dela. Irmãos, a vida falsa dá muito trabalho. A vida de pecado dá muito trabalho. Ter que esconder o histórico de pornografia da madrugada inteira dá trabalho. Uma hora você vai esquecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque ela fazia isso para evitar as pessoas, mas a verdade é que todo mundo sabia quem era ela e o que ela fazia. Como é que a gente sabe disso? Depois que foi salva, ela entra pela cidade dizendo assim, ó: vim de ver de um homem que tem dito tudo que eu tenho feito. Aí o povo vai todo atrás, porque o povo pensa: é um profeta, porque a vida dela é de pecado. É sério. Então, vamos lá, porque Samaria não tem profeta, né? Então vamos lá, chegou um profeta aí. Porque para ter coragem de revelar a vida dela, tanto é que depois eles vão dizer, ó: primeiro viemos porque você falou, mas agora estamos aqui por causa dele. Foram convencidos pela palavra, mas o que trouxe eles? O pecado dela. Então ela pegava água ao meio-dia, mas qual que era a realidade? Todo mundo sabia quem ela era e o que ela fazia. O pecado que você comete, se ele não foi sabido, ele será sabido. Eu falo isso debaixo de muito temor para todos nós, incluindo a mim. Você tem duas oportunidades: de ser um pecador que vai confessar, ou de ser um pecador descoberto. Meu conselho para você é: seja um réu confesso. Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas para o outro a pena é dura. Mas que será descoberto será. Sabe por quê? Como não existe crime perfeito, não existe pecado encoberto perfeitamente. Todo mundo sabia qual era a condição daquela mulher. Aí Jesus já chega pedindo. Então por que, Camila, que ele chega pedindo? E eu encerro aqui. Porque ele sabia que era necessário resgatar o valor dela. Uma mulher que agora está com um homem que não é seu, mas veio de 5 relacionamentos anteriores,
não significa que ela foi viúva tantas vezes. Ninguém morre tantas vezes num período de casamento. Significa que ela procura algo nessas pessoas. Eu não sou muito de número na Bíblia não, mas eu tenho que colocar algo aqui. Olha que interessante. Quando ele diz, traze-me aqui teu marido, ela diz, não tenho marido. Disseste com verdade, porque já tiveste, e o sexto não é teu marido. Significa que na vida dela passaram quantos homens até aquele momento? Mas agora ela está conversando com qual? Eu não sou de me apegar muito a número na Bíblia, mas tem coisa que não dá para ser ignorada. Por exemplo, na Bíblia, o 40 é a representatividade legítima de abertura e fechamento de ciclo. Você vai ver isso do Antigo Testamento ao Novo. O próprio Jesus, para a aprovação de ministério, quanto tempo ficou no deserto? 40 dias e 40 noites, um ciclo fechado. E então depois ele foi aprovado. A mesma coisa é o 7, é um princípio. Não são 7 castiçais à toa, não são 7 espíritos à toa, não é 7 montes à toa. E o mundo não foi criado em 7 dias à toa. O 7 tem o significado da perfeição. Quando nós falamos 7, falamos do que é suficiente, falamos do que é perfeito. Agora veja, tu já tiveste 5. E o sexto que tu tem agora não é teu marido, mas agora tu está conversando com o 7º. Deus me manda liberar isso aqui para alguém. O 7º vem aí. Quem é ele, Camila? Ele é o perfeito, ele é o completo. Nele eu não procuro mais nada, nele eu não procuro mais ninguém. Ele preenche toda a área carente, todo abandono, todo rombo, todo desleixo. É ele que vai preencher. Mas para isso você vai ter que entregar. Por quê? Porque ele já chegou pedindo e ela não quis dar. Porque nós somos assim. Se ele chega dando, a gente recebe. Mas se ele chega pedindo, coração fecha na hora. Se eu digo assim, ó, levanta a mão aí para receber um carro, a gente levanta na hora. Mas se eu digo, levanta a mão aí que tu vai deixar teu carro hoje aqui, você diz, tá repreendido. Eu digo, irmã, Deus está falando comigo. Você vai dizer, mas comigo não falou nada ainda não, irmã. Se eu chego aqui e digo assim, ó, Deus está mandando eu te dar uma casa, você diz, aleluia. Você vai dizer, ele falou que ia fazer isso. Mas se eu chego diante da mesma pessoa e digo, Deus mandou você me dar a sua casa, você vai dizer, não, irmão, senti nada não. Não, sim ou não, gente? Porque quando ele chega dando a gente, ó, mas quando ele chega pedindo, a gente faz prova. Sim ou não? Ele não chegou dando, ele chegou. Agora raciocina comigo. Do que precisa aquele que diz ao cego, veja? Do que precisa aquele que diz ao leproso, seja curado e a sua pele fique igual a de um bebê? Do que ele precisa? Do que precisa aquele que os discípulos dizem, o que daremos de comer a toda essa gente? E então ele começa a partir pães. E de repente, num lugar onde só tinha 5 pães e 2 peixes, cestos terminam sobejando de carne e de trigo. Do que precisa aquele que diz ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda, e o homem levantou. Do que precisa ao que diz aos demônios, saiam, e eles batem em retirada. Do que precisa aquele que diz ao morto, vem para fora, e ele ressuscita. Para raciocinar um minuto. Do que precisa aquele que tem poder para ressuscitar os mortos, que tem poder para curar os enfermos, que tem poder para repreender os demônios? Do que precisa o construtor de pontes, o arquiteto do universo? Do que precisa aquele a quem o vento e o mar lhe obedecem? Do que precisa aquele que tem o poder para caminhar sobre as águas? Do que precisa aquele que faz a transfiguração do próprio ser iluminado sobre a montanha diante de Moisés e de Elias? Do que precisa o Filho do Deus vivo? Do que precisa o Verbo vivo feito em carne? Do que precisa o Alfa e o Ômega? Qual a necessidade do leão da tribo de Judá? Do que precisa ele? Para pensar um minuto, samaritana. Tem gente, e eu nem vou falar de Jesus agora, ok?
Tem gente que quando me pede alguma coisa, eu fico num nível de alegria que você não imagina. Sabe por quê? Porque eu percebo que não tem nada de mim que eu possa oferecer para aquela pessoa. Então, quando ela me pede algo, eu sinto que ela está me franqueando uma oportunidade de me conectar a ela de alguma maneira. Haja vista que ela tem muito mais do que eu e que ela é muito mais do que eu. Estou falando de hierarquia espiritual, financeira, ministerial, qualquer nível de hierarquia que você queira elevar. Quando eu vejo alguém que não precisa de nada do que a pessoa tem, mas ela me pede algo que eu tenho e que eu posso fazer, eu me sinto abençoada. Eu sinto assim, mano, o que fulano precisa? Mas olha, lembrou de mim. Ah, eu vou dar um jeito de fazer, irmão. Eu vou dar um jeito de ir, eu vou dar um jeito de dar, eu vou dar um jeito. Por quê? Porque eu entendo que materialmente, financeiramente, espiritualmente até, aquela pessoa não precisa. Mas ela está me franqueando uma oportunidade de poder me conectar a ela, a um projeto, a um propósito, a algo muito maior. Quem está entendendo, diga amém. É isso que Jesus está fazendo com essa mulher. Ele não está pedindo porque ele precisa dela. Ele está pedindo porque ela precisa dele. Se ela precisa dele, por que ele não chega oferecendo algo para ela? Porque ele precisa livrar ela da miséria mental. E qual é o maior nível de miséria e empobrecimento que um homem, que uma mulher pode chegar? Acreditar que não tem nada para oferecer. Pobreza não é morar de aluguel. Pobreza é acreditar que nunca pode conquistar nada. Pobreza não é não ter roupa. Pobreza é nunca ter posicionamento. Por quê? Porque antes de você ter qualquer coisa do lado de fora, você já acredita que não é do lado de dentro. Salomão vai dizer assim, ó: tudo que o homem pensar, como ele se vê, assim ele o é, assim ele será. Então, o que é miséria? Miséria é escassez plena de entendimento da minha identidade. O que é miséria? Escassez plena do entendimento da minha identidade. Então, logo, se eu não sei quem eu sou, preciso de coisas para identificar quem eu sou. Então eu me torno refém. Preste atenção. Quando o diabo quer te desviar do teu propósito, ele não te tira nada, ele te dá. Lembre-se dos piores momentos de prova na sua vida. Você sempre se apegou ao altar, a Deus. O desespero sempre te levou ao pedido de socorro. Os maiores rolos da nossa vida estão no peso da bênção e do sucesso. Ninguém se enrola no fracasso, todo mundo se enrola no sucesso. É no sucesso que a gente se enrola. Todas as vezes que Satanás tentar te tornar refém da vontade dele, ele não vai te tirar nada, ele vai te dar. O sistema governamental, a agenda global, o sistema chamado Estado. Vou tentar falar com muito cuidado. Qual é a ideia? Desde que o mundo é mundo e a civilização se dividiu em lote. Ter uma parte de tudo que você tem, para que você jamais tenha tudo que diz ter. Então, sempre haverá uma fatia e alguém para você prestar conta. Qual é o nome disso? Controle. E de que maneira isso acontece para chegarmos no ponto que estamos hoje, onde temos controle estatal até da nossa privacidade, das nossas contas, da nossa imagem, de absolutamente tudo que existe e diz respeito a nós, ao nosso nome. Como é que chegamos no nível que estamos hoje? Oferecendo benefícios que o Estado, o mundo, o sistema dá. Então você me dá isso que eu te dou aquilo. E quando eu te dou aquilo por eu ter te dado, parte que às vezes já era seu. Porque a verdade é que a gente paga um monte de coisa para usar o que é nosso. Quando eu faço isso, eu manifesto um nível de controle sobre aquilo que você tem. Então, eu estou te dando, não porque eu estou te dando, mas porque a partir do momento que você se conecta ao que eu te dou, eu tenho direito de controle no que você tem. Então, você vai ver amizades assim, você vai ver igrejas, eclésias assim, aonde a manipulação de toda a bênção passa por um caminho de controle absoluto, aonde eu te dou, mas eu tenho controle sobre aquilo que eu te dou. E assim eu posso manipular as suas decisões. Assim eu posso
influenciar as suas decisões. Por que o algoritmo trabalha em cima daquilo que a gente gosta de ver? Para que ele continue nos mandando aquilo que nós gostamos de ver. E a sua visão de mundo vai sendo reduzida a um algoritmo que te influencia a pensar nas únicas coisas que você acha que existe no mundo. Mas não é a única coisa que existe no mundo. É a única coisa que existe no seu mundo. E o algoritmo está ali te controlando. E sem perceber você ainda diz assim: não, minha cabeça é meu guia. Ninguém me controla. Você pensa que não controla, mas a maior influência não é a que diz que está te influenciando, é a que te influenciou quando você não percebia, porque ela vai fazer você acreditar que é você mesmo que está pensando. Essa é a melhor influência. Achar que todo o caminho que você vai percorrer daqui para frente foi uma ideia sua. Mas a verdade é que a criação com os seus avós, a rede social que você acessa, seu grupo de amigos te influenciou diretamente a cada decisão que você vai tomar em 2026. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Então, como que o mundo e como que Satanás trabalha nessa perspectiva? Vamos dar, e agora eu tenho uma palavra doutrinária para essa igreja, porque aqui eu fui como pregadora, mas agora entrego no espírito da profecia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta manhã. Entramos então numa atmosfera agora espiritual, cultura do reino. Entramos aqui porque precisamos de Deus. E sabe como? Nos últimos 30 anos, os crentes ou cristãos acreditam que a bênção de Deus é sobre eles à medida que eles recebem coisas de Deus. Quando Deus me cura, Deus é Deus. Quando Deus me abre porta, Deus é Deus. Quando Deus me dá um casamento, Deus é Deus. Se Deus tirar o tumor maligno de mim, Ele é Deus. Se Deus curar da AIDS, Ele é Deus. Se Deus me der um marido, Ele é Deus. Se Deus prosperar minha conta, Ele é Deus. Se Ele me der minha cidadania, Ele é Deus. Você não percebeu, mas já está com uma mente miserável mesmo estando na cultura que você chama de reino. E aonde está a miséria, Camila? Eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na igreja. A maneira sistêmica como a sua mente foi induzida a pensar. Você pensa, eu sirvo a Deus porque Ele me abençoa. E porque Ele me abençoa, Ele é Deus. Por isso, eu sempre estou esperando Ele me dar. Não é pecado pedir, pelo contrário, pedir e dá-se-vos-á. O homem que não pede esquece de se humilhar diante de Deus. Pedir é bom, mas o problema é a maneira sistêmica como isso tem funcionado nas igrejas em geral. Qual é o nosso pensamento? Viemos para cá, a coisa é tão séria, meus irmãos, que a gente não vem para o culto para prestar culto. Vamos falar rasgado? Você está indo para onde? Estou indo para a igreja, vai lá fazer o quê? Vou lá receber uma bênção. Nós não viemos para cá para dar, nós viemos para cá para receber. Eu vim receber minha cura, vim receber meu milagre, vim receber minha bênção, vim receber minha vitória. Guarde isso. Todo o restante da liturgia que provocamos no culto é criação nossa para louvor a Deus. A única liturgia que Deus estabeleceu como culto para reconhecer que um culto é o culto é a entrega da oferta. Seu coração está tão preocupado que você já está com medo de eu pedir oferta de novo. Fica calma, não vou te pedir nada não. Mas é só para você entender. Tá sim. Eu tô aqui em cima, eu tô vendo o rostinho de cada um. Tem gente que já pensou, já mudou a conversa para pedir dinheiro. Não. Fica tranquilo, eu vou pregar até o final. E eu creio que daqui para frente ninguém te pede mais nada hoje aqui no culto. Nesse culto da manhã. Só que o seu coração tá tão tomado de receber, que se eu mudar o tópico para pedir, aí você começa a entender o que ela sentiu. Porque você diz que serve a Deus, mas você está servindo a versão idealizada do Deus que você criou. De um Deus que te dá. De um Deus que te abençoa. De um Deus que provê tudo. E por quê? Porque muitos pregadores de nós têm falhado. E têm criado a ideia de que a bênção de Deus está naquilo que Ele te dá. Me ouça, porque eu preciso entregar esse recado. Como eu disse, o meu sermão já terminou. Mas essa parte é um mandamento que Deus me dá nessa manhã. Começamos então a desenvolver essa ideia. Que ideia é essa? Miserável. Você não é miserável quando não tem uma roupa, quando não tem um carro, quando não tem um passaporte. Não! Você é miserável quando se assenta na mesa da recebedoria e pensa sempre em uma vantagem, em alguma coisa que te beneficie, porque você é tão pobre mentalmente que você pensa que só tem condições de... Fica com medo não, só tem condições de... É nessa hora que você é miserável e é nessa hora que Satanás cega seu entendimento. O jeitinho brasileiro nasceu na imagem do escravo. E vamos falar, porque Brasil, Portugal, eu estou pronta para essa mensagem. A realidade é que na mente de um escravo,
Ele foi criado não para pertencer a nada, mas só a ter. Então depois a gente evolui, mas a mente continua em algemas. Algemas que te prendem a um sistema que te dá para ter controle e que você não aceita dizer não, porque o seu desejo de receber é maior do que se importar com o controle que alguém terá sobre você. É por isso que você está num emprego desgraçado, desagradável. Mas você diz, eu não saio daqui, porque Deus não me deu direção. Mas se o emprego já é desgraçado, miserável, se ele já é corrupto, você não precisa de uma direção. Era só manter seu caráter, mas ele te dá e ele te prende. Vamos falar rasgado, e se não der glória a Deus, não tem problema. Eu tenho uma mensagem para esta igreja e eu vou entregar. Por que uma mulher que se submete a pegar água meio-dia debaixo de um sol escaldante se submete a isso? Tem alguma coisa que esse homem dá para ela. Porque ninguém fica numa posição tão ínfame se não estiver recebendo alguma coisa. Só que dignidade, eu disse dignidade, não é o quanto você é capaz de ter, mas é o quanto você é capaz de perder para não deixar de ter. Sem dignidade, abandonada. E por que ela está assim? Porque há um controle de quem é alguém que não está ali sobre ela. Por isso que você precisa tomar decisões hoje nesse culto. Porque aqui você está blindado no encontro. Mas quando o culto acabar, o sistema vai voltar a exercer pressão à sua volta. Segunda-feira está aí. E não importa o quanto você chorou nesse culto, o sistema vai te arrochar, irmão. O jeitinho brasileiro vai coçar na tua mão. A vontade de ver uma oportunidade em todo oportunismo vai tentar a sua mente. E nessa hora, você precisa entender que é melhor dar do que receber. Se no que você recebe com isso um controle que monopoliza suas decisões, seus princípios, é melhor então não receber. Dê de volta fidelidade, lealdade, dignidade e deixe a sociedade te chamar de otário por não entrar num consórcio, num acordo, num esquema. Se Deus disse que vai te dar a tua cidadania aqui, não entre em esquema, espera no Senhor. Espera no Senhor. Dê de volta lealdade, fidelidade, verdade. Então quando Deus instaura o culto, Ele não determina nada disso do que fazemos hoje. Louvor, adoração, nada disso, nada disso. Isso aí é a gente, igreja apostólica, Paulo, e a gente entende que isso é maravilhoso e se transforma no culto racional, desde que a igreja é igreja e o mundo é mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Nós amamos isso. Agora, para Deus, o que estabelece que um culto seja um culto? Entrega a oferta. Ele faz o tabernáculo e ele diz assim, Moisés, só fala uma coisa para esse povo. Olha o que estava na liturgia. Que ninguém se apresente diante de mim com as mãos. Tinha gente que era rica, tinha gente que era pobre. Então ele dizia, ó, os ricos podem dar até novilho, ovelha, o que quiserem. E estabelecia cada entrega de acordo com a necessidade de cada um. Mas e quem não tem? Não tem problema, até oferta de cereais. Ou seja, até uma semente era aceita por Deus, desde que isso fosse entregue na sua intenção. O que eu estou dizendo com isso? Criamos então, com o passar dos anos, na nossa cultura ocidental, a ideia de que culto é lugar de receber. Está tudo errado. Culto não é lugar de receber, mas eu recebo, isso é consequência, não é a intenção pela qual devemos estar aqui. Então eu não posso ir para um culto para receber, eu devo ir a um culto para entregar, para dar. Quando você botar isso na sua cabeça, você vai aprender a parar de colocar nota que você nem sabe quanto é dentro do envelope. Você vai separar a oferta uma semana antes para entregar na casa de Deus. Quando você botar isso na sua cabeça, você não vai pegar qualquer roupa para botar na igreja. Você vai olhar uma roupa e vai escolher de acordo com a vontade do Espírito Santo e vai vir para o culto. Você vai entender que o culto é o lugar onde você veio para dar, para entregar. E receber é uma consequência, que pode ser que sim, pode ser que não. Então o que faz de um culto? A entrega. Então veja, quando ele pede para ela, ele está dando para ela uma oportunidade de entrega, de dar.
essa mulher precisa de um perdão que só Jesus pode dar. Camila, quando o pecado dela é descoberto, ela precisa de uma oferta. Por isso ela diz assim, ó, aonde é que eu devo entregar? Adorar. Adorar aqui é entrega. Por isso que eu te expliquei a liturgia de culto. O que ela está dizendo é, aonde eu levo oferta para a expiação desse pecado que eu acabei de confessar? No templo ou no monte? Aí Jesus vai dizer para ela, tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo? Se fosse para entregar, no templo, mas lá samaritano não entra. E no monte? No monte é Deus que não recebe. Olha a luta dessa mulher. Ela quer se consertar, mas não tem aonde entregar. Porque no templo ela não entra. E no monte é Deus que não recebe. Porque quem perverteu o altar foram os samaritanos. Então ela está numa roda fechada. O que ela precisa agora? Ela precisa de um sacerdote. Ela precisa de um altar. E ela precisa de uma oferta. O que ela tem humanamente falando? Você olha e você diz, vai morrer no erro, não tem nada. Só que vamos olhar pelo Espírito de Deus? Ela precisa de um altar. O texto diz que Jesus está assentado sobre a fonte de Jacó. Aquilo ali é um altar do memorial de Deus. Qual é o nome do nosso Deus? Por memorial. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... Então diga para mim, a fonte é o quê? Um altar. A fonte é o quê? Eu não estou forçando não, tá? Literalmente, a fonte é um altar. Sabe o que é mais maravilhoso? Para o tipo de pecado que ela cometeu, ela precisava de um cordeiro. Sem mancha. Imaculado. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus veio, podia ter parado em pé do lado da fonte. Mas João faz questão de escrever assim, ó. Cansado da viagem, sentou-se. Agora, se você já pegou, diga pra mim. O cordeiro está sentado aonde? Aonde? Então ela já tem um altar. E ela já tem um cordeiro entregue. Sentado. Oh, meu Deus. Como uma oferta. Agora vamos para a terceira e última parte. Ela precisa de um altar, ali está a fonte de Jacó. Ela precisa de um cordeiro, ele está ali sentado. Aquele a quem João Batista disse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sentadinho. Eu não aguento isso não, gente. Ele podia estar em pé, mas ele está sentado. É como se ele dissesse assim, tu precisa de um altar, tá aqui. Tu precisa de um cordeiro, já sentei. Já me entreguei. E ela precisa de um sacerdote para consumar a entrega. Agora pegou, por quê? Porque Jesus não é sacerdote. Jesus é o quê? Quem frequenta escola dominical aí responde, Jesus é o quê? Então diga para mim. Ela precisa de um sacerdote, mas ele é o quê? O que é o sumo? É o sacerdote. Um sacerdote já resolveu o problema dela. Só que está diante dela ele está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ei! Ele é o sumo, ele é o cordeiro e ele se entrega naquele altar. No mundo espiritual, sabe o que ele está dizendo? Mulher, nem no templo, nem no monte. Chegou a hora e é agora para você em que os verdadeiros adoradores, o que é isso? Pecadores arrependidos não adorarão no templo e nem no monte, mas aqui e agora, em espírito e em verdade, ele está perdoando ela. Ele está perdoando ela na hora. Aonde tudo isso começou? Grita comigo, um pedido. Grita, um pedido. Vamos, um pedido. Se ele chega dando, ela recebe e vaza, porque era o que ela queria. Me fala onde tem outra fonte para que eu não tenha mais que vir aqui. Ela vazava. Mas ele chegou. Tire hoje. Que seja quebrado agora em nome de Jesus toda mentalidade miserável, sistêmica, mundana, de que você só pode receber. Sabe por quê? É essa mentalidade que te livra da maior libertação que o mundo já pregou. Por quê? Se não gravou nada do que eu disse nessa 1h30, eu acho que foi na verdade 2 horas. Se tu não gravou nada, grava uma coisa.
Deus dá para qualquer um. Então sai dessa ideia de que eu sou abençoada porque eu estou aqui. Deus bota aqui quem Ele quiser, irmão. Púlpito não espanta Deus em nada, não. Inclusive tem muita gente que não presta e vive por aqui. Estou falando da igreja aqui não, estou falando em geral. Veja como Deus abençoou fulano. Já vai para o 3º carro. Você é um bobão. Você está ficando alienado mentalmente e espiritualmente falando. Você já ficou miserável, está na mesa da recebedoria e não percebeu. Veja como Deus abençoa a fulana. Olha como ela viaja. Olha como vai, olha como vem. Eu vou lhe falar algo e depois de 15 anos vivendo integralmente o ministério, de modo visceral. O que é isso? Irmão, minha vida é para Deus. Eu não tenho direito de pecar, nem condições, nem chance, não dá tempo. Estou falando, né, de caso pensado, né? Porque eu sou ainda dos antigos. Senhor, me perdoa, pensamentos, atos, obras, gestos, palavras. Se você pensa assim, Deus me abençoa quando Ele me dá, você é um miserável. Sabe por quê? A Bíblia diz que de Deus é o dar. Não precisa falar nada. Mas quem aqui já viu alguém que não presta recebendo algo que só Deus podia dar? Falei para não falar nada. Dom. A Bíblia diz que Deus dá a quem Ele quer. Quem aqui já viu gente usando o dom para a glória de si e não para a glória de Deus? Naquele dia, Jesus vai dizer assim, ó: apartai de mim porque eu nunca vos conheci. Mas sabe o que eles vão dizer? Em teu nome eu curei. Gente, eles não... Para de pensar que são falsos profetas que vão ouvir isso. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que eles vão dizer para Jesus. Em teu nome eu curei. Eles não vão dizer em teu nome eu tentei. Eles vão dizer em teu nome eu curei. Ou seja, tinha o dom, curou mesmo. Em teu nome eu profetizei. Ou seja, o espírito da profecia falava na boca dele. Falava e acontecia mesmo. Mas entrou no céu? Não, apartai de mim porque eu nunca vos conheci. O que Jesus está dizendo? Vocês me conhecem. Usufruíram do que sabia que vinha de mim. Mas eu não tinha relacionamento nenhum com vocês. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eu nunca vos conheci. São os ramos que estão na videira e não frutificam. Mas estão na videira. Quem está me ouvindo, diga amém. Então não é sobre receber, filhão. Não é sobre receber, irmã. Tem quem tem. E tem porque Deus deu. E o que isso quer dizer? Nada no final do dia. Porque Deus dá a qualquer. Vou falar de novo. Estou pregando há 2 horas. Se você não gravou nada, grava isso. Deus dá a qualquer. Irmão, Deus dá graça comum. Você vai ver crente sofrendo e ímpio prosperando. Graça comum. O sol que bate no lombo do trabalhador também bate no lombo do preguiçoso. Tem gente que serve a Deus fazendo quimioterapia agora e tem prostituto na esbórnia agora com a saúde lá em cima. Graça comum, porque Deus dá a qualquer. Então tira da sua mente a ideia de que sou abençoado apenas como Deus, quando Deus me dá. Porque senão o Deus que você diz adorar, em pouco tempo você o abandonará. Aonde está a bênção de Deus, Camila? Não é quando Ele me dá. Porque Deus dá a qualquer. É quando Ele aceita receber o que eu vou entregar. Porque Deus dá a qualquer um, mas só aceita receber de quem Ele escolhe. Juízes capítulo 6, Gideão fala com o Senhor, mas ele não sabe que é Deus, ele acha que é um homem, mas é o anjo do Senhor. Aí olha como ele vai fazer prova se é Deus. Eu vou ali, vou fazer uma oferta. Ele prepara um novilho, ele prepara o caldo, ele prepara o pão, e era tempo de fome e escassez. Aí ele traz de volta, ele já está revoltado com aquele homem, dizendo: eu sou contigo, se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui, não sei o que. Ele diz: fica aqui, vamos ver agora se é Deus. Era assim que se provava se era Deus. Não era com Deus entregando, era ver se Deus aceitava. Aí você vai entender por quê. Ele volta com o boi dele, o novilho dele, o bezerro dele, cozido, com caldo. Aí o anjo, que ele acha que é homem, diz assim para ele: bota sobre a pedra. Aí ele bota, derrama o caldo em cima, ele derrama, distribui os pães em volta. Aí vem o homem com o cajado, mas não é homem, é o anjo do Senhor, é Deus. Aí vem ele com o cajado. O texto diz que ele pega a ponta do cajado e toca na oferta de Gideão. Quando ele faz isso, pode olhar lá. Quando ele faz isso, o texto diz que um fogo vem de baixo para cima e consome. Sobra nada. Nessa hora Gideão diz assim:
ai! O grito do judeu. Todo hebreu que pensa que vai morrer, grita, ai, meu Senhor! Aí ele pensa, eu vou morrer. Nessa hora o anjo some. Gideão fica perturbado. Era Deus, eu não sabia, eu vou morrer. Igual Jacó, quando vê a escada e pensa que só estava tirando um cochilo. Ai! Aí a voz do Senhor vai dizer a Gideão, não morrerás. Como quem diz, fica calma, eu não vou te matar não. Era Deus. Ele sabia que era Deus? Como que as pessoas querem saber se é Deus hoje? E é por isso que vocês, eu, continuamos perdidos em algumas decisões. Se é o Senhor mesmo, me dê tal coisa. Se é o Senhor mesmo, a porta X vai abrir. Se é o Senhor mesmo, fulano vai me convidar. Se a gente quer saber se é Deus, dando. Só que Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, dá, eu dou para qualquer um. Eu dou até para quem não pediu, cabeçudo. Agora, receber, eu escolho. Eira calan chorebassuia. Eria malacaia sorianderevalagasoria. Quando ele vê que o anjo, que é Deus, consumiu, aceitou, recebeu, ele diz, era Deus. Foi contra os midianitas e os venceu como se fosse um homem só. Era Deus. Como ele descobriu? Quando ele entregou. Olha para mim. Use os últimos dias desse ano não para exigir o que você precisa receber. Experimente ver se Deus é com você quando você oferece um culto, um louvor, uma oração. Olha para cá. Você tem certeza que Deus ainda ouve suas orações? Experimente orar. Você tem certeza que quando você ainda prega, Deus ainda fala na sua boca? Experimente fazer coisas das quais Deus não recebe de qualquer um. Porque, irmão, a maior glória não é quando Deus me dá. É quando Deus recebe o que eu decidi entregar. Eu não sou escolhida quando Deus me dá. Sou escolhida quando Ele aceita receber de mim o que eu estou entregando. Fique de pé, você que estava sentado. Senta na cadeira deles, você que estava de pé. Use essa semana para entregar. Aplique a palavra, senão você a perderá. Use essa semana para entregar. Fazíamos todo final de ano uma confraternização na igreja, onde eu cuidava de um setor de mulheres. E certa feita, era necessário, a igreja era pequena, então a escala sempre passava a lista pela mão de todo mundo. O que cada um vai dar? Refrigerante, salgadinho, não sei o quê. E aquilo acontecia várias vezes ao longo do ano. Comunidade de fé é igual família, irmão. A gente conta com a gente mesmo. Aí eu não gosto que me pede nada, então vai caçar outra comunidade de fé, porque aqui a gente vez ou outra vai estar pedindo. Comunidade de fé, igual família, crescendo junto, vivendo junto, ferro afiando ferro. Às vezes uma tem a farinha de trigo, outra tem o óleo, outro tem o ovo, vamos fazer o bolo e assim vai. E era assim. Daí então, um dia a gente já estava chegando tipo que na terceira confraternização de final do ano, porque muitos departamentos, aquela coisa bem assembleiana. E aí uma irmã, uma senhora, profeta do Eterno, mas ela entrou num estado de ira tão grande com a nossa petição, que ela deu um grito na reunião, ela falou, eu não vou dar mais nada. Já dou o dízimo, já dou oferta. Toda vez é isso. Ela se indignou. Aí a líder disse assim, não tem problema, irmã. Só traga se você puder. Se não puder, venha. Sua presença é mais importante. Aquela líder com a sabedoria, né? Na minha mente eu já tinha vários pensamentos intrusivos. Vários. Mas me contive. Ok. Chegou o dia da confraternização, cada um trouxe uma coisa. Eu me lembro que eu levei cuscuz de tapioca. Aí, a mesa farta, ela com raiva trouxe, nunca mais eu vou esquecer, ela trouxe um bolo bonito de fruta. Trouxe um bolo maneiro. Pensa num trem que tu comia com olho primeiro. Bom. Aí botou. Aquela confraternização visava trazer muitos visitantes. Tinha um alcance de almas. Então tinha muita gente dali que não era da igreja. Irmão, e crente dificilmente sobra para levar para casa num evento assim.
A mesa estava posta na recepção da igreja. Todo mundo comeu de um tudo, absolutamente tudo. Lá para o final, quase 10 da noite, a líder passou pela mesa. Gente, o bolo da irmã estava intacto. Estou no altar em Deus, digo a verdade, não minto. Aí a líder disse assim: leve esse bolo para a irmã da cantina. Deve ter acontecido alguma coisa, por que ninguém comeu o bolo? Aí eu me lembro que a irmã da cantina pegou o bolo e começou a oferecer para as pessoas. Gente, ninguém me contou não, eu estava lá, Tiago, eu vi. Leva um pedaço para sua família, um pedaço. Não, muito obrigada, eu tô cheio. Eram pessoas que não estavam na reunião, que não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, ninguém sabia, aquela rejeição não era normal. Você dá um pedaço de um bolo para um crente, ele dizer que não vai levar. Gente, tem alguma coisa errada. Nós, as líderes que estavam na reunião, porque a reunião também não era para a igreja toda, olhávamos umas para as outras dizendo assim, quem contou? Pensando assim, meu Deus, não se faz isso. Essa irmã pode desviar da fé. Todo mundo preocupado, mas ninguém queria. Aí a líder, quando acabou tudo, disse que quando ela viu o bolo, antes de perguntar quem tinha trago, ao descobrir que era o bolo daquela referida irmã, o Espírito Santo falou com ela: eu não recebi o bolo dela. Você pode achar que é a história da carochinha. Mas não vou falar o nome da igreja, porque senão vão lembrar do nome da irmã, porque a gente só era 20 pessoas. Ele não recebeu, irmão. O temor do Senhor me alcançou aquele dia. Falei, Deus, a partir de hoje, meu maior zelo não é o que o Senhor me dá, é saber se o Senhor ainda vai receber o que eu estou te entregando. Já dorme no Senhor a mãe desse servo de Deus aqui, ó, pastora Antonieta, que a gente viu no vídeo. Ofereci um culto de celebração de 10 anos ao Senhor. O culto estava maravilhoso, aparentemente apoteótico, todo mundo recebendo o poder de Deus, andando em língua, marchando, aquela coisa, meu Deus do céu, parecia vigília. O culto começou 6 horas da noite com o joelho no chão, a igreja lotada. O povo queria poder de Deus. Eduardo pregou uma mensagem de Elias e Eliseu, porção dobrada, meu irmão, foi um entreveiro doido. E eu, gélida, porque eu fiz uma oração na madrugada e eu disse assim, Senhor, depois de 10 anos eu quero saber se o Senhor ainda é comigo como era quando me chamou. Para tanto, eu vou fazer uma prova contigo. A palavra que o Senhor me deu quando me chamou foi a palavra do livro tal, do capítulo tal, no versículo tal. Dá-me um sinal de que és comigo. E me lembra se tu ainda lembra dessa palavra, para eu saber que eu ainda sou tua. E que tu és meu. Só que o culto transcorreu, era profeta voando de um lado para o outro e em mim ninguém entregava nada. Então eu já estava tipo assim, eu vou queimar no fogo do inferno mesmo, porque tá todo mundo recebendo, só eu que não recebo, Deus fala com todo mundo, só não fala comigo. Eu perturbada já emocionalmente. Lá para o final do culto, a pastora Antonieta foi chamada para orar pelo Eduardo que ia pregar. Aí ela sobe no altar e ela diz assim, pode olhar, tá lá na internet. Ela sobe no altar e ela diz assim, eu vou orar, mas primeiro eu preciso liberar uma palavra. Livro tal, capítulo tal, versículo tal. Aí nessa hora, irmão, eu já queria o chão, mas ela pegou pela minha mão e começou a andar comigo no altar, e eu tenho essa foto até hoje. E ela disse, pode pular, porque ainda tem muito chão. Pode, e ela liberou, para mim o culto começou, foi ali. Porque eu disse assim, agora eu sei que o Senhor recebeu a minha oferta, a minha entrega, o ministério, a minha vida. O que eu estou querendo dizer para você? Daqui para o final do ano, faça a prova de Deus, mas não como o mundo ensina, se é o Senhor me dê, se é o Senhor não! Comece a pedir, Senhor, o que eu posso te entregar que o Senhor vai receber? Irmão, você vai ver que tem mais alegria em fazer isso do que receber. Feche os olhos e curva a sua cabeça agora. Faça um concerto com Deus nessa manhã. Faça um concerto com Deus nessa manhã. Senhor, se a minha mente tem sido enredada por uma cultura mundana, sem eu perceber, mesmo dentro da igreja, eu tenho me afastado dos preceitos primordiais, que não é o que o Senhor me dá, mas é o que o Senhor aceita receber de mim, é ter a tua presença. Me perdoa, me alcança. Como igreja, como nação,
Eu me coloco agora como um sacerdote, como um profeta para esse país. Ore, ore, ore. E eu lhe peço, Senhor, perdoa os pecados dessa nação. Todos os pedidos, toda a ideia de que era o Senhor e não era, que caia por terra agora todos os sofismas do diabo. Que toda linguagem de amor baseada só em matéria caia por terra nessa noite, nessa manhã. Em nome de Jesus. Agora eu vou te dar 60 segundos aí para você pensar em algo que você vai entregar para Deus ainda essa semana e vai esperar dele notícia se ele recebeu, seja pela palavra, seja pela boca de um profeta. Faça com Deus um propósito aí agora. O que você pode entregar para Deus essa semana? Um jejum de meia-noite a meio-dia? Um propósito de não ligar a televisão? Cadê aquelas coisas que você entregava? Uma semana sem refrigerante? Cadê aquelas coisas que você fazia? Tantos meses sem aparar a ponta do cabelo? Alguém vai dizer que é loucura, mas você está aqui nessa noite no desejo de um conserto. Senhor, eu quero voltar a te entregar e ver se o Senhor ainda recebe quando sou eu. Porque senão, eu quero me mover em direção ao que é certo. Eu não quero ficar na dopamina do algoritmo. Eu não quero ficar no flow do momento, não. Vamos, ore, 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 ore. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.